Continuando nossa sequência, utilizando essas duas funções, nós já fizemos no primeiro vídeo a f de x maior ou igual a g de x. No segundo vídeo, o produto da f pela g ser maior ou igual a zero. E agora nós vamos fazer o quociente entre a f e a g ser maior ou igual a zero. Se você assistiu à aula anterior, você tem essa apresentação aqui. Eu vou escrever aqui a pergunta que eu disse. A f dividido pela g maior ou igual a zero. Poderia, na verdade, ser menor ou igual a zero também, tá? A análise é a mesma. Mas aqui eu deixei para que vocês percebam que o que nós já tínhamos feito aqui na aula anterior, nós podemos utilizar agora. Então, veja aqui. Se o que eu quero é x² menos 10x mais 21 sobre 3x menos 15 maior ou igual a zero, eu tenho o que a gente chama então de inequação quociente, que é uma inequação onde nós temos denominador com incógnita, ok? Eu não posso passar para lá multiplicando e resolver o que restar, porque como eu tenho incógnita, esse denominador pode ser positivo ou pode ser negativo, então quando eu multiplicasse, ele poderia manter esse sinal de desigualdade caso fosse positivo ou inverter esse sinal de desigualdade caso fosse negativo. Então o que nós fazemos? Nós estudamos o sinal de cada função, a função do numerador, a função do denominador e depois observamos o que nós queremos, ó. Se eu quero maior ou igual a zero, então eu quero as duas positivas ou as duas negativas. O igual a zero a gente vai falar já já. Então vamos lá. Primeira parte, separei em duas funções a f e a g e estudei os sinais. Eu não vou fazer isso de novo, mas se você não sabe o que está escrito aqui, o porquê que ficou assim, confira o vídeo anterior que eu vou deixar agora no link. Observe, retomando aqui, os sinais da f estão na primeira linha, os sinais da g estão na segunda. E o que eu quero é a f dividido pela g. Ou seja, eu vou trabalhar novamente com a regrinha de sinais. Positivo com negativo, negativo com negativo e por aí vai. Qual é o detalhe dessa questão? Perceba o seguinte, de repente você pode estar falando assim, ué, professor, é a mesma resposta, porque o sinal de mais também deu aqui no mesmo intervalo, e era para ser maior ou igual a zero, então significa que bolinha cheia e bolinha cheia. E aí, você acha que é isso? Se acha, deixa aí nos comentários a sua opinião e a gente já comenta. Se você não tem certeza, fica aqui comigo. Eu vou apagar as bolinhas para a gente poder pensar, tá? O que acontece, gente? Perceba só o seguinte. O nosso denominador é 3x menos 15. E ele zera quando x é 5. Acontece que jamais dividirás por zero. Então, apesar de nós termos encontrado a raiz, então nós zeramos a função, aquele valor, exatamente o 5, não serve na nossa resposta. A gente diz que a bolinha fica vazia. Então, o que acontece aqui é que o 5 não pode entrar no conjunto solução. O 3 vai zerar o numerador. Se zera o numerador, quando eu dividir por um valor que não é zero aqui, ok, vai dar igual a zero. Então, o numerador, beleza, igual a zero. Então, tanto o 3 quanto o 7, a gente tem a bolinha cheia. Lá no 5, e só lá, eu não posso fazer parte da solução, porque ele zeraria o denominador. Então, nós temos que a solução dessa questão é quase igual à da questão f vezes g maior ou igual a zero. Elas se diferenciam apenas pelo sinal de desigualdade do 5, que não vai ter o sinal de igual. Por que não vai ter? Porque eu não posso dividir por zero. Então, a dica é, você está numa inequação quociente, pegou o denominador e igualou a zero para achar a raiz, já vem aqui e bota a bolinha vazia. Até aqui no quadro você pode colocar, para você não se esquecer de que aquele 5 não pode entrar na solução. Beleza?
E vamos ver como fica no gráfico, então, se a gente fizer a função f dividida pela função g. Você tem alguma ideia de como vai ficar esse gráfico? Fazendo análise do gráfico, observe que nós temos aqui novamente a f e a g, e o que nós queríamos ver era o que acontece quando a gente faz a f dividida pela g, como é que fica o sinal dessa função nova. Veja só. O gráfico que nós obtivemos aqui dividindo a f pela g é esse aqui. A gente chama esse gráfico de hipérbole. Perceba que aqui no 5, que é onde a g zera, nós não temos gráfico. Eu vou fazer a reta x igual a 5, para a gente observar. Vou lá para cima agora, veja. Se aproximou muito, 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 muito e parece que já encostou, então parece que sim, o x foi igual a 5 aqui nesse gráfico. O que eu vou fazer aqui perto do 100, só uma escolha, não podia ser em qualquer lugar, eu vou mexer no zoom desse gráfico. Perceba que quando eu vou aumentando o zoom, esses gráficos realmente não se encontraram. Parecia que sim, mas não se encontraram. É tudo uma questão de zoom. Nós dizemos então que essa reta x igual a 5 é uma assíntota dessa hipérbole, é a assíntota vertical dessa hipérbole. Perceba que o que nós queríamos é que ela fosse maior ou igual a zero. E isso acontece no 3, ela é igual a zero, até chegar antes do 5, né? Mas muito, muito perto do 5. Então, nós dizemos que para valores maiores ou iguais a 13 e menores do que 5, esse gráfico foi maior ou igual a zero. E, novamente, depois, no 7 ele foi zero e depois do 7 ele foi maior do que zero. Beleza?